Olá, vamos seguindo falando sobre essa questão do porquê contribuir financeiramente com a igreja. Qual o propósito nisso? O propósito para a igreja em si, né? A percepção que é somente para a manutenção e sustento da igreja, mas não é bem isso. Aí há um propósito individual, particular de Deus com cada um de nós. Deus espera que nós, com essa atitude, demonstremos que nós não temos apego a nada daquilo que nós possamos conquistar. Tudo que somos, tudo que temos vem dele e é dele. Ali no Salmo 24 diz que Deus é dono de todas as coisas criadas, que ele criou. É dono de toda a terra e de tudo que nela há. Essa percepção de posse, nós precisamos compreender que nós não somos donos, nós somos administradores. No Novo Testamento fala sobre uma questão de mordomo, mordomia. Nós somos então administradores, gestores daquilo que Deus nos entregou para cuidar, para agarear, para fazer com que aquilo se multiplique. E nós nunca deixarmos o princípio que termos a Deus como o mais importante em nossa vida. Não podemos colocar o nosso coração nas coisas. Lembrando de novo, Salmo 62:10, se as vossas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Aí tem um versículo quando fala na questão de dízimo, que algumas pessoas falam, mas no Novo Testamento não fala nada de dízimo. É importante você compreender, e aonde se fala mais no Antigo Testamento, o texto de Malaquias, né? Então, o que Deus revela com isso são princípios e não formato. Observe que a palavra de Deus nos remete para um princípio, que nós precisamos compreender o que Deus quer que nós façamos, o que Deus quer que nós sejamos. E é isso que tem que estar como resposta, pergunta e resposta no nosso coração, para que a gente não venha vacilar ou tender, né, com as nossas atitudes distante daquilo que Deus estabeleceu no seu princípio. Voltando então à questão do Novo Testamento. Tem um texto clássico que as pessoas falam e lembram, falando ali em Mateus 23, no versículo 23 também, que diz assim, Jesus, numa dinâmica ali com os fariseus, né, falando com eles a respeito dessa questão do dízimo, porque é uma prática judaica. Então Jesus está dizendo o seguinte, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. O que é a palavra hipócrita? Hipócrita é, faça aquilo que eu estou dizendo, mas não faça aquilo que eu faço. Okay? Então, hipócrita é, você tem que fazer assim, 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 mas eu mesmo não faço. Então, Jesus está ali confrontando, né, esses líderes religiosos da época. Vamos lá, aqui no texto ainda diz, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Por quê? A esfera econômica da época era agrícola. Muito diferente, né? A nossa revolução industrial foi ali no século XIX. Aqui nós estamos falando do século zero, né? Jesus, então, ali está falando da prática que tinha na época, e nós temos como aplicar isso como um princípio para os nossos dias, né? Então, está dizendo aqui, vocês dão, né, o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, vocês devem praticar o dízimo, mas vocês não podem omitir essas outras coisas também de suma importância. Então, nessa fala do nosso Senhor Jesus, ele não está criticando o dízimo. Ele não está dizendo que essa prática ela é irregular ou ilegal ou que ela foi findada na lei, ela foi só ali restrita à lei. Jesus, na verdade, está ali chamando a atenção que eles devem fazer isso, mas eles não podem omitir outras práticas que demonstram fidelidade, misericórdia e justiça. Então nós não podemos usar esse texto ou qualquer um outro que o dízimo não é uma prática do Novo Testamento. O que nós precisamos entender é que Deus espera de nós uma contribuição e que o dízimo é um formato. O dízimo, inclusive, eu costumo dizer que é uma métrica matemática. Dízimo vem de dízima, dízimo vem de 10%, dízimo vem de uma parte de 10%. Então, quem estabeleceu isso, por exemplo? Foi Deus. Deus estabeleceu isso no coração de Abraão e ratificou isso na lei. E mesmo em todo o Novo Testamento, como também no Antigo e no Novo Testamento, essa prática continua. Então, se essa métrica foi direcionada, apontada por Deus, eu creio que cabe a nós nos submeter a ela, né? Alguns ainda falam, eu poderia dar menos. A gente entende que se Deus definiu essa métrica, porque isso é uma parte, é um percentual,
é proporcional, né? Então você observa, né? Eu gosto muito porque é matemática, né? Ou seja, aquele que ganha 1.000, 10%, R$ 100. Aquele que ganha 5.000, 100%, R$ 500. Aquele que ganha 10.000, R$ 1.000. Aquele que ganha 30.000, R$ 3.000. O que ganha 50.000, R$ 5.000. Então você vê que há uma proporcionalidade nisso, há uma equivalência nisso, porque se trata de um percentual, né? Então aqui, voltando sobre essa questão, a palavra de Deus aqui nos remete, esse contexto aqui do Senhor Jesus nos remete, não que ele está criticando o dízimo, mas ele está criticando, né, a hipocrisia, né, o negligenciar da fé dos fariseus e dos doutores da lei. Tanto que Jesus pede que eles precisariam ali praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Então, assim, nós não estamos livres do dízimo como uma penalização, né? Mas nós não podemos deixar de praticar também as outras coisas. Uma outra coisa também que se fala muito é, porque isso daí é para sustento do sacerdote e eles talvez não existam mais, né? E não existem mais no meio cristão, né? Só do judaísmo, né? Agora aqui a gente precisa observar, não existe mais o sacerdote, mas como, né? E outra, né? Isso foi estipulado antes da lei, né? Abraão pagou, ou entregou, devolveu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, foi antes da lei, né? Como eu já abordei esse ponto nos outros vídeos. Uma coisa importante aqui, essa categoria, vamos dizer assim, da tribo levítica também se findou. Mas hoje nós temos os líderes religiosos que têm uma responsabilidade estabelecida por Cristo Jesus para com a sua igreja. Quando Jesus fala ali com Pedro, ele diz, Pedro, apacenta a minha igreja. Ele chama Paulo com um chamado, um ministério. Por isso que lá no texto, né, de Coríntios, no texto de Efésios, como eu falei, de Romanos capítulo 12, no texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, eu chamei para presbítero, para pastor, né, para evangelista. Tem toda aí uma característica, uma incumbência de responsabilidades e papéis. E aqui eu quero ler uns textos importantíssimos aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 9. Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, né? Então, há aí uma responsabilidade, sim, por parte da igreja para o sustento desses líderes e para outras responsabilidades que a igreja tem, como, por exemplo, socorrer os necessitados, como a palavra de Deus diz, os domésticos da fé de uma forma primária, né? Primeiro, nós devemos olhar como na época ali de Paulo, eles observavam as viúvas, coisa que hoje em dia, essa observação ela é diferente. Na época, por conta do formato econômico, as viúvas, quando perdiam, o caso, o seu esposo, elas ficavam extremamente vulneráveis financeiramente. É diferente hoje do aspecto hoje. Hoje já existe um alento, já existe um acolhimento, um suporte diferente que na época não tinha. Então aqui na época era viúva, hoje não é mais. Hoje tem outras pessoas em outras situações de necessidade que precisam ser ajudadas. Percebe que aí a gente está falando de formato, quando a gente está falando de viúva e não viúva na época de Jesus, mas o princípio de ajudar o necessitado hoje não é mais a viúva da forma que era no passado. Percebe aí a distinção entre princípio e formato? Mas vamos lá. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Diz lá, vocês não sabem, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, que aqueles que trabalham no templo, ou seja, que têm uma responsabilidade, trabalham no templo com as questões religiosas, alimentam-se das coisas do templo. Essa referência é a mesma referência do Antigo Testamento. Lembra que eu falei a respeito da tribo de Levi? Da tribo de Levi, que era responsável por todo o cerimonial religioso? Mas isso é lá no Antigo Testamento. Mas agora eu estou lendo no Novo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento, esse princípio, a tribo de Levi com essa responsabilidade não tinha mais. No cristianismo não tem mais. Mas existem outras pessoas com a mesma responsabilidade. Existe um grupo de pessoas com a mesma responsabilidade. Só que o princípio de condução e de sustentação é o mesmo, porque o princípio não muda. O que muda é formato. Lembre disso. Seguindo aqui, quem trabalha no templo deve se alimentar das coisas do templo. Percebe? É um princípio. E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Então Paulo está relembrando a igreja, como o Senhor Jesus está também nos relembrando hoje, porque isso que está escrito é parâmetro para nossas vidas nos nossos dias. Isso daqui não vai mudar, princípio não muda, o que muda é formato.
Seguindo aqui, ó. Da mesma forma, o Senhor ordenou, é uma ordem, é um princípio de ordenança. Olha lá, versículo 14. Ordenou que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ah, mas eu não concordo com isso. Eu só tenho a dizer, é uma pena, porque isso é o que está estabelecido por Deus, é a palavra de Deus. Então, ou eu me submeto, compreendo isso, ou não. Se você não tem esse entendimento, você está à revelia, você está em discordância, você está em rebeldia àquilo que está estabelecido. E não foi estabelecido por Paulo. Aqui Paulo está fazendo uma referência de um princípio estabelecido por Deus e que foi concretizado, caracterizado, discriminado, estabelecido lá na lei, lá no Antigo Testamento. Vamos agora para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 7 a 9. Olha lá o que diz. Paulo dizendo, será que eu cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o evangelho? Porque aí Paulo está meio que expondo, não jogando na cara, porque isso é feio, né? Paulo não fez isso, porque Paulo amava. Se observar a segunda carta de Coríntios, você percebe o quanto Paulo amava essa igreja. Na primeira carta, Paulo expõe o quanto que ele era desprezado por essa igreja. E Paulo sempre procurando cuidar, fazer o papel do pastor dessa igreja. Foi Paulo que fundou a igreja ali na cidade de Corinto. Então ali na segunda carta, olha só, eu preguei o evangelho de vocês gratuitamente. Por quê? Porque quando Paulo foi enviado para Corinto, era outra igreja que estava mantendo Paulo. E aí Paulo abriu a igreja de Corinto, ou seja, estava sendo sustentado por outros irmãos de outras cidades, e ele abriu ali a igreja de Corinto. E o que Paulo estava ensinando? Que eles também, da mesma forma que os irmãos que havia sustentado, dado condição a ele, para ele viajar e pregar o evangelho na cidade de Corinto, que Corinto agora também deveria fazer para que Paulo pudesse prosseguir, continuar com a sua missão missionária e evangelística. Ok? Então aqui no versículo 8. Despojei outras igrejas, ou seja, eu fui sustentado por outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servir vocês. Versículo 9. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui peso para ninguém. Paulo ficou ali em Corinto por volta de 1 ano e meio. 1 ano e meio Paulo ficou ali na cidade de Corinto, com o dinheiro, sendo sustentado com o dinheiro dado a ele das outras igrejas, porque ele não foi pesado para ninguém, ele não queria que a igreja de Corinto ouvisse como um peso, né, mas que compreendesse o propósito das coisas, da mesma forma como outra igreja se dispôs a ajudar e a cooperar, né, com um propósito claro, exclusivo, específico e sincero, transparente diante de Deus. Paulo estava externando isso para a igreja de Corinto. Então, dizendo aqui, não foi um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, a Macedônia tem um outro contexto aqui, lá na primeira carta, que Paulo fala que eles contribuíram mesmo passando altas necessidades. A região da Macedônia, até talvez você não saiba, mas só para a gente abrir um parênteses, para você compreender, porque é bom. Nós precisamos compreender aquilo que a palavra de Deus diz. A região da Macedônia era uma região pobre. Era uma região pobre, que não tinha um alto poder aquisitivo. Bem ao contrário da região de Corinto. A igreja de Corinto era numa cidade grande da época, era uma metrópole, era uma cidade portuária, era uma cidade que recebia visitantes, imigrantes de tudo quanto é lugar. Era uma cidade que bombava, era o point, era uma cidade grande, né? Para a época era uma cidade rica. E olha o que Paulo está dizendo, eu vim aqui, fiquei 1 ano e meio aqui, para abrir a igreja, para comunicar o evangelho a vocês, o evangelho de salvação de Cristo Jesus, sustentado por uma igreja de uma região pobre. Que coisa, não? Paulo diz que eles deram o que eles podiam e além do que eles podiam. Ou seja, eles deram dentro, lógico, daquilo que tinha, porque ninguém dá aquilo que não tem, certo? Não dá para fazer isso, porque se fizer isso, né, como eu já falei aqui, de pessoas que se complicaram financeiramente, porque o líder religioso estipulou um valor para ser dado de oferta que a pessoa nem ganhava aquele valor. E aí foi recorrer a banco, se meteu em dívida, e isso é antibíblico, meu querido. Não faça isso. Bom, voltando aqui no contexto. Paulo aqui está explicando, porque a igreja de Corinto sabia qual era a região da Macedônia. Aí está dizendo que quando os irmãos que vieram da Macedônia, dessa região pobre, comparada com Corinto, supriram. E essa comparação não é só uma comparação simples não, tá? Eles eram realmente
pobres, né? Esses irmãos da Macedônia supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então Paulo está dizendo, está esclarecendo, não está jogando na cara, mas está esclarecendo. Ó, irmãos, eu estou aqui sendo mantido, sustentado pela bondade, pela generosidade, pela contribuição que esses irmãos fizeram, entendendo o propósito de Deus para expandir, para comunicar o evangelho do nosso Senhor Jesus, o evangelho de salvação, de transformação de vida, de maturidade e de transformação de caráter. Aqui Paulo então está dizendo, ó, vocês não cuidaram de mim. Inclusive Paulo, num dado período, ele teve que exercer a sua profissão que ele tinha aberto mão, que Paulo era construtor de tendas, né? Paulo teve um período que ele teve que trabalhar, por quê? Porque ele não teve sustento de ninguém. E aqui ele está dizendo, né, no contexto aqui, vocês não pagaram o meu salário, vocês não me mantiveram, mas eu tive que trabalhar, inclusive, voltando à minha profissão secular, para que eu pudesse me manter. Então, Paulo aqui está esclarecendo a verdade e mostrando o que aconteceu. Aqui em outro momento, Paulo, eu em outro momento não fui possível trabalhar fazendo tendas, mas a igreja da Macedônia, né, que comparada a vocês é pobre, né, como eu disse, ela que me manteve o sustento e pagou o meu salário. Aí a gente volta ali em 1 Coríntios capítulo 9, 5 e 6, olha só o que diz esses dois versículos. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Né? Quando ele está falando trabalhar aqui, é fazer as tendas, né, que era a profissão dele. Né? Como Jesus era marceneiro, por exemplo, Paulo construía tendas. Está dizendo aqui no versículo 6, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como eu falei no outro vídeo, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Então Paulo está dizendo assim, eu não tenho esse direito de ser sustentado pelo Evangelho? Observe que a palavra de Deus diz que aquele que prega o Evangelho, aquele que exerce o pastorado, que cuida dos membros da igreja, um pastor como Paulo orienta Timóteo no outro texto, Timóteo que era um jovem pastor, era um aprendiz de Paulo, Paulo está falando, aquele que cumpre bem o seu papel de pastor, ele é digno do seu salário, ele é digno de ser mantido, já um princípio estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento. Observa só esse texto, irmãos, debruce na palavra de Deus, você tem toda a condição de questionar tudo o que está acontecendo, inclusive do que você está ouvindo nesse vídeo, mas questione isso à luz da palavra de Deus, preste atenção em tudo o que está acontecendo ao seu redor. Aqui é importante a gente observar que existe um padrão de vida, como eu falei a respeito do padrão dos sacerdotes no Antigo Testamento. Eu tenho para mim que é algo inconsistente, é algo incorreto, você observar determinados líderes religiosos numa determinada ostentação, enquanto os membros de sua igreja estão passando necessidade e fome. Essas coisas, tem alguma coisa errada com isso. A igreja ela precisa estar dentro de uma coesão e dentro de um compartilhar comum. Né? Eu não estou aqui defendendo métrica, né, de partilhar bens, mas a palavra de Deus nos remete que as pessoas ali no começo tinham as coisas em comum, um procurava ajudar o outro. E esse é um ambiente que eu quero também dizer que é importante, que quando Paulo fala sobre isso, e ele pede ofertas para mandar também, num outro momento, ele pede para mandar ofertas para a igreja que está na Judéia, que é uma outra região também que passa necessidade, é que nós precisamos entender o propósito de Deus nessa questão da ajuda. A ajuda é necessária, eu defendo um princípio que é a urgência, ou seja, eu sou reativo, eu estou passando uma situação agora, eu preciso ser ajudado. Mas eu também tenho que ter a visão do proativo, para que essa pessoa saia dessa situação de necessidade e ela consiga prosperar, estar numa situação melhor para que ela também possa ter condição de ajudar outros. E é esse ciclo, porque, como eu costumo dizer, o mundo dá voltas. Hoje talvez você está sobre a carne seca, né? Está em cima do bom e do melhor, mas a instabilidade das riquezas pode fazer com que você, em dado momento, esteja não mais nessa situação. E se você tem, e se essa comunidade me faz lembrar ali de Atos 20, 35, que Jesus disse, né? Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, é melhor dar do que receber. Se há esse ambiente comum de partilhar, de ajuda mútua, hoje você vai ser aquela pessoa que vai estar ajudando, mas amanhã você pode ser o ajudado.
Hoje você talvez seja aquele que está sendo ajudado. Amanhã você vai ser aquele que vai ajudar aquele que está precisando. E é nessa corrente mútua, né? É nesse ciclo que nós nos ajudamos, nos mantemos, né? E vivemos o amor de Deus, porque é isso que o Evangelho nos incentiva. Amém? Então é importante a gente observar isso. Nós não podemos negligenciar isso. Um outro texto aqui bíblico, 2 Coríntios capítulo 12, 13, diz assim: em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de nunca ter sido um peso para vocês. Paulo falando, perdoe-me essa ofensa. Paulo de novo batendo na tecla dizendo, olha, vocês tinham a responsabilidade de me manter, mas vocês não fizeram, outra igreja manteve. Mas isso vocês podem reverter, porque existem outros lugares que eu preciso ir e que vocês podem ser sim essas pessoas que vão cooperar com isso, né? Então Paulo fala ali que fiquei aqui 1 ano e meio com vocês, né? E a finalidade de tudo isso, irmãos, não é para que nós possamos falar o que fizemos ou deixamos de fazer, mas é mostrar que tudo aquilo que vem na nossa mão vem de Deus. De novo, é reconhecer que tudo aquilo que existe, Deus é dono, que o nosso coração não pode estar naquilo que nós possamos conquistar ou fazer, mas deve e precisa estar em Deus. Não se deixe enganar, não se deixe com a ilusão da riqueza, com a superficialidade das coisas, com as questões materiais, porque elas são frágeis, elas são passageiras, né? Como a palavra de Deus mesmo nos alerta. Mas o teu coração tem que estar firmado em Deus, a tua fidelidade tem que estar em Deus e não naquilo que Ele possa ou não fazer pela sua vida. O último versículo aqui que eu quero partilhar para que a gente possa terminar esse vídeo, está lá em 1 Timóteo, como eu disse, o conselho que Paulo estava dando para o seu aprendiz, pastor jovem ali, Timóteo, está no capítulo 5, no versículo 17 e 18, diz assim, os presbíteros, como eu disse, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino das Escrituras, porque as Escrituras mesmo diz, não amordace o boi, a boca do boi enquanto ele debulha o cereal, ou seja, as pessoas ali no convívio, você vê aí que ele remete para um ambiente daquela época. Ele diz o seguinte, ó, você que tem um boi, que está trabalhando para debulhar, né, para quebrar ali o cereal, você não dá comida para o boi ali no dia que ele está trabalhando? Lógico que dá. Então, ele está dizendo que enquanto ele está trabalhando, ele também precisa ser alimentado, ser sustentado. E aí no final do versículo do 18 diz, e o trabalhador merece o seu salário. Então nós não podemos olhar para determinadas coisas, irmãos, tem que ter uma coerência. Nós não podemos olhar para determinados líderes religiosos que vivem num mundo diferente, distante dos demais da sua igreja. Nós precisamos viver num algo equiparado. É importante isso, porque isso soa mal e é onde gera muitos problemas no entendimento das pessoas, muitas críticas quanto a isso. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa, através desses vídeos, pensar sobre isso, que você possa refletir de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Toda essa percepção, tudo do que a gente vive por aqui, você tem plena condição de você comparar com as Escrituras, de você olhar o princípio que Deus estabeleceu. E, de novo, não se apegue ao formato, olhe o princípio. Aquilo que Deus estabeleceu por princípio não vai mudar. Vai entrar século e sair século, geração e sair geração. O princípio de Deus permanece para sempre. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos que ainda nós vamos fazer falando sobre esse assunto do porquê contribuir. Coloque o seu coração em Deus. Não deixe outra coisa ocupar o seu coração. Não é possível servir a Deus e as riquezas. Deus abençoe. Um grande abraço.